Oi gente, eu sou a Isadora, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu confesso que eu tava um pouquinho em dúvida do que eu iria falar. E entre várias possibilidades assim que eu tinha pra falar, eu resolvi falar sobre a rotina, pra justamente pegar um gancho, né? Já que eu já postei o vídeo de quarta-feira falando sobre como é a nossa rotina, né, nos dias de semana. Eu resolvi fazer meio que uma retrospectiva e falando da nossa rotina desde o momento que a Elisa nasceu até ela fazer um ano, para não ficar muito extenso o vídeo. A rotina é uma coisa que eu tentei, vamos dizer, instalar aqui em casa desde o começo, por recomendação de amigas minhas que já tinham filhos e que falavam que a rotina é fundamental para o bebê pegar o hábito de dormir na hora certa e tudo mais, que a partir do momento que o bebê se acostuma com a rotina, que as noites são maravilhosas, né? Então esse era o meu foco, porque pensa numa pessoa que gostava de dormir. Então, sem mais enrolações, vamos lá falar, né? Como que foi o primeiro mês. A rotina foi bem diferente por ter a minha rede de apoio, né? Aqui em casa eu tinha pessoas me ajudando o tempo inteiro. Lá pelas 7 da manhã, pegavam a Elisa comigo no quarto. Ela já tinha mamado, né? Na hora que pegavam ela lá comigo, ela já tinha mamado um pouco no peito. Então, de certa forma, estava um pouco satisfeita, né? Já. Aí vinha pra sala, ficava aqui, descia lá embaixo para tomar um banho de sol, porque a Elisa ela ficou meio amarelinha, né? Então ela tinha que tomar o banho de sol nos primeiros dias. Aí lá pelas 9 horas da manhã ela tomava o NAN, como eu disse no vídeo da amamentação, né? Era feito esse reforço com o NAN, até para os meus peitos poderem descansar, porque ficava bem dolorido, né? Durante a noite, porque era bastante tentativas assim de fazer ela mamar durante a noite. Lá pelas 10h30 eu acordava, né? Aí vinha a Elisa e mamava de novo. Aí era assim, gente, a minha vida, né? Eu tentava tirar as minhas sonecas durante as sonecas dela, mas era meio difícil porque a gente tava em 4 adultos aqui em casa. Então, é meio difícil você deixar as pessoas que estão aqui te ajudando e tal, você pega, vai descansar e deixa as pessoas aí, né, perdidas, não, sem fazer nada. O primeiro mês era basicamente peito, soneca. Peito, soneca, peito, soneca, peito, soneca. Aí intercalava 2 vezes o leite do NAN, ela tomava uma no meio da manhã, que era o período, né, pra eu poder tirar uma sonequinha, e depois de madrugada, ou eu dava o NAN ou eu tirava o leite com a bombinha e deixava um pouco lá na chuquinha assim pra ela tomar quando ela acordasse. O que dava maior trabalho, porque você tinha que esquentar depois em banho-maria e tudo mais, e não podia passar de 2 horas, porque o leite materno, quando você tira do peito, ele só pode ficar na geladeira por 2 horas, se passar disso, perdeu. Então era um caos, assim, porque várias vezes eu passei pelo esforço de ficar tirando leite e não deu. E nessas ocasiões eu acabava apelando pro NAN mesmo. Até que a Elisa fez um mês, né, a rede de apoio foi embora. E apertou muito, assim, pra mim, porque no primeiro mês nem banho não era eu que dava na Elisa, era as pessoas da rede de apoio, sabe? Aí no último dia da minha rede de apoio aqui, eu falei, gente, agora vocês me ajudam aqui, né? Me passam as instruções certinhas, porque a partir de agora sou eu que vou ter que dar banho nela, né? E aí eu, né, na maior dificuldade do mundo, morrendo de medo de escorregar, de cair ali na água, apesar que era isso aqui de água que colocava na banheira, mas mesmo assim me dava um desespero. Aí depois que fez um mês, eu cortei o NAN, né, como eu falei no vídeo anterior, porque eu percebi que o NAN tava fazendo mal pra ela. Só que aí, em contrapartida, ela ficava no peito o tempo inteiro. Eu lembro que eu fazia alguns freelas na época, né, porque eu tava sem trabalhar, mas queria continuar ganhando alguma coisa de dinheiro, né. E eu fazia esses meus freelas, às vezes com a Elisa assim, grudada no peito e um lençol amarrado assim em volta dela, todo assim, dava um nó e deixava ela aqui. Aí ela dormia e ficava aqui mesmo. Porque nessa época eu deixava ela no carrinho, ela não dormia 5 minutos. Aí acordava, chorando, fazendo maior escândalo.
E foi muito difícil, porque é uma época que eu mal conseguia comer, assim. Teve vezes que eu tive que deixar ela chorando no sofá ou no carrinho pra eu poder comer qualquer coisa. E, tipo, era jogo rápido, assim, porque dava desespero, né? Mas eu precisava comer, porque, pô, você tá amamentando, né? Como que você vai deixar de comer? Seu leite vai secar, vai dar algum BO. Não tem como dar certo a mãe ficar sem comer. Aí eu ia fazer um ovo mexido, que eu dava pra fazer mais rápido. Aí pronto, colocava ela no lençol ali de novo mamando e ó, comia ali o ovo direto na panela, aquela mamando ali. E assim eu ia vivendo, porque foi terrível até eu descobrir, né, que era a causa do refluxo e ter cortado, né, o leite da minha amamentação. Era assim, era o tempo inteiro no peito, o dia inteiro, da hora que eu levantava da cama até a hora que eu ia deitar de novo. Nessa época, eu tentava fazer, né, a rotina de dar o banhozinho, passar um hidratantezinho, ler uma historinha, cantar uma musiquinha e tal, e pôr ela no berço sempre às 8 da noite. Porém, nunca funcionou. Eu deitava lá no berço, aí lá por 10 horas, que é o horário que eu finalmente ia deitar pra dormir, ela já acordava. E daí pra frente, eu fiz o péssimo hábito, criei o péssimo hábito de deixar a Elisa dormir mamando, até porque eu acostumei ela a mamar deitada e eu deitada do lado dela, porque eram os momentos que eu conseguia descansar, porque pensa, você o tempo inteiro ali segurando o bebê naquela mesma posição, tava até me dando uns calos, assim, umas coisas esquisitas, assim, nas juntas, de tanto ficar com a mão torcida, assim, sabe, pra firmar a cabeça certinho e tal. Nessa época, ela acordava umas 3 vezes durante a noite. Ela acordava essa primeira vez, 10 horas, aí mamava, dormia. Aí eu deixava lá na cama, eu nem ousava tirar ela de lá. Aí ela acordava de novo lá pelas 2h30, depois acordava lá pelas 4h30. Aí ela dormia de novo até às 6, e aí às 6 eu levantava com ela. Aí era aquela coisa, tentando interagir com algum chocalhinho, um brinquedinho durante o dia, colocava uma musiquinha pra tocar, contava uma historinha, passeava com ela lá embaixo e mamar, peito, o tempo inteirinho, até chegar à noite e repetir isso, dela acordar 3 vezes durante a noite. Quando a Elisa fez 3 meses, eu voltei a trabalhar. E aí nessa época, era novembro já, finalzinho de novembro, eu consegui um emprego novo, né? Eu saí do lugar que eu estava antes, né? Que eu trabalhei durante toda a minha gravidez. Eu preferi sair de lá e arrumei um outro emprego que me deu a possibilidade de, pelo menos no começo, trabalhar só na parte da manhã. E aí, como que era a nossa rotina? Ela acordava nessa época umas 5h30, aí mamava até umas 6. Aí na hora que ela terminava de mamar, eu deixava ela ali na cama, quietinha, colocava um travesseirão do lado assim, né, pra ela não cair. Que até então ela dormia comigo nessa época. Aí eu ia, me arrumava tal, e levava ela lá pra casa da minha madrasta. Aí lá pra casa da minha madrasta eu levava uma chuquinha cheia de leite. Nessa época, como a Elisa já tinha aprendido a mamar, o fluxo tava, ó, jorrando, meu Deus do céu, era como ela ficava, né, o tempo inteiro no peito, eu tinha muito leite, então foi uma coisa bem tranquila, consegui tirar uma chuquinha, né. Eu tirava uma chuquinha de leite, deixava pra ela, levava ela pra minha madrasta e ia trabalhar. Saía do meu trabalho meio-dia, buscava lá na minha madrasta de novo e vinha pra casa. Aí aqui em casa era leite do peito, né? Chegava à noite a mesma coisa, acordava as 3 vezes e ia repetindo essa rotina. E sempre eu tentando, né? Dar o banho no mesmo horário, deitar ela no mesmo horário, mas era assim, era um reloginho, era eu entrar no quarto 10h30 pra dormir, 10 horas, 10h30, ela acordava. Aí tinha que trazer pra cama de novo. E foi assim por um mês, mais ou menos, até que eu comecei a trabalhar integral. Aí já não dava mais pra deixar com a minha madrasta. E a minha mãe também veio pra cá, ficou um tempo, né? Dezembro praticamente inteiro e os primeiros dias de janeiro. Aí arrumamos uma babá pra ficar com a Elisa, pra eu poder começar a trabalhar no período integral. E aí nessa época complicou um pouco,
porque como a Elisa tinha suspeita de alergia a leite, o único leite que ela podia tomar era um super específico lá, que eu nem lembro mais o nome. E, gente, eu juro, eu tentei muito dar esse leite pra ela não gostava, ela não tomava, ela cuspia tudo. Ela não adaptou com leite, era um leite tipo de R$ 250 a lata de 400 gramas e ela não adaptou de jeito nenhum. Aí, gente, quando eu comecei a trabalhar integral, como que passou a ser a rotina, né? Eu trabalhava na parte da manhã, vinha almoçar em casa e nisso deixava, né, uma chuquinha para ela mamar no meio da manhã. Aí vinha em casa, deixava ela mamando de um lado e do outro a bombinha aqui, tirando o leite para ela mamar à tarde. Aí ela mamava à tarde esse outro leite que eu tirava na hora do almoço. Quando eu chegava do trabalho, peito. Aí quando eu chegava do trabalho, nessa época ela tava com 4 meses já, ela tirava mais uma sonequinha, aí depois eu segurava, não deixava ela dormir mais, por mais que ela estivesse morrendo de sono, até umas 7h30. Aí ia, dava o banho, deixava ela mamar mais, e aí quando ela dormia, comecei a colocar no berço. Porque tudo que eu lia falava que o bebê, para ele acostumar a dormir mais tempo, dormir sozinho, que ele tinha que dormir no berço, sem ter a mãe por perto, e kikikikococó, tudo falava isso. Aí eu ia, colocava lá no berço. Mas continuou a mesma coisa, gente. Dava 10h30, era batata, ela acordava. Aí passava a madrugada mamando e no dia seguinte tudo se repetia. A gente manteve a rotina assim, eu tentando fazer isso sempre, que era o quê? Acordava, ela mamava, eu tirava o leite para ela tomar no meio da manhã. Vinha na hora do almoço, ela mamava e eu tirava o leite para ela tomar na parte da tarde. Foi assim até a introdução alimentar. Que aí na introdução alimentar eu já passei a deixar só um leite. E aí num período ela comia fruta. Aí depois ela já começou a comer fruta nos 2 períodos. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre a introdução alimentar para explicar todo esse processo, como que foi. Até que chegou num ponto que eu não precisei mais deixar o leite para ela. Ela mamava no peito, até o trabalho ela ia mamando no carro, né, que o Marcos que me deixava lá. Aí na parte da manhã ela comia fruta, eu vinha almoçar em casa, amamentava ela de novo. Na parte da tarde ela comia fruta e quando eu chegava do trabalho, ela mamava de novo. Foi assim, foi levando e nisso as noites foram piorando, porque no começo ela acordava 3 vezes, ela passou a acordar 4, 5, 6, 7. Teve épocas assim que ela acordava de 20 em 20 minutos, porque ela só queria ficar ali no peito. O peito saía da boca dela, ela já começava a chorar. Então era o tempo inteirinho, aí eu virava para um lado e virava para o outro, e colocava ela para cá e colocava ela para lá, até que chegou num ponto assim que já tava inviável, eu tava praticamente um zumbi ambulante, porque não pensa, você não dorme nada, né? E eu não sabia mais o que fazer, porque era sempre assim, era só a primeira soneca que era no berço. Ela acordava, que no caso era de 8 horas até umas 10h30 só. Depois o tempo inteiro na cama e pendurada no peito da mãe. Até que chegou uma hora assim que eu falei, não, basta. Eu vou fazer um desmame noturno. Aí eu pesquisei algumas referências, né, alguns vídeos. Foi até aqui no YouTube, inclusive, que eu achei uma mãe que falou sobre como foi, né, a experiência do desmame noturno dela. E aí eu mandei o vídeo pra minha mãe, porque nessa ocasião, até quem ajudou essa moça, eu nem lembro mais o nome dela, mas até quem ajudou ela foi a mãe dela. E coincidiu que em junho a minha mãe estaria vindo pra cá. Eu falei, mãe, ó, quando você chegar, vamos começar a fazer isso. Com coisa de uma semana da minha mãe aqui, ela sem mamar no peito, mamando, eu comecei a fazer o quê? Nessa época eu já sabia que ela não era alérgica a leite, então eu comecei a dar o NAN sem lactose, né? Dava uma mamadeirinha assim, uns 90 ml, não dava peito, aí minha mãe fazia ela dormir, e aí, gente, começou a dormir a noite toda. Com uma semana ela tava dormindo a noite toda. Ela adaptou totalmente a não mamar mais durante a noite. Aí depois que ela começou a dormir a noite inteira, né, que foi com 9 meses, né, que ela começou a dormir a noite inteira. Nessa época a rotina tava assim, ela acordava por volta das 6h30, eu dava mamar, eu levantava, me arrumava tal pra ir pro trabalho.
Aí ela pegava, ficava com a babá, aí comia fruta. Na hora do almoço eu já não precisava mais vir pra cá, porque ela já estava almoçando comida mesmo, né? Eu não precisava mais vir pra cá pra amamentar. Na parte da tarde ela comia fruta de novo, aí quando eu chegava do trabalho eu amamentava. Quando eu chegava do trabalho ela ficava doida, eu pegava ela no colo, ela já começava a puxar minha blusa assim, e queria chorar, e puxava minha blusa, e queria porque queria mamar, né? Aí quando ela terminava, que eu via que ela já estava satisfeita, eu pegava e ia, né, preparar a jantinha pra ela. Aí ela jantava umas 7 horas, né? Eu programava pra ela jantar 1 hora antes, né, de fazer ela dormir. Aí ela terminava de jantar, eu brincava com ela um pouquinho, pegava, né, depois que eu via que a digestão já tava mais ou menos, eu ia dar o banho nela, colocava o pijama, levava pro quarto, colocava no berço, lia a historinha e dava um mamar. E nessa época eu ainda precisava ficar no quarto lá, dando tapinha na bunda dela, fazendo até ela dormir. E foi basicamente assim a rotina dela, até fazer 1 ano. Aí quando fez 1 ano, a rotina mudou de novo. Mas aí eu vou deixar pra falar isso em outro vídeo, porque acho que nesse eu já falei demais da conta. Um beijo pra vocês e até a próxima.